Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Carlos Jorge, youtuber mais zicador do Brasil. Dessa vez eu não ziquei o Vasco não, acho que eu ziquei o Santos. Inclusive meu palpite na rodada foi que o Vasco iria vencer. Tá aí, primeira rodada do Brasileirão, já temos treinador demitido, já temos torcedores pedindo cabeça de treinadores, lá ele. Vamos aqui compilação de santistas putaços, porque o Santos foi até São Januário e perdeu de virada para o time do Carille, treinador que os santistas passaram o ano passado inteiro xingando. Conseguiram tomar 2 gols do time do Carille. Vamos lá. Eu falei pra vocês pararem de ver esses canais que são positivos, acha que tá tudo bem, maior time do mundo, vamos ganhar, tô confiante. Eu falei pra vocês. Falou mesmo. Eu falei que esse time do Santos não vinha jogando bem, a gente vinha fazendo gol de bola parada, a gente não vinha construindo gols, construindo jogadas. Os gols que o Santos vinha fazendo eram de bola parada e hoje foi de um presente do adversário. O adversário errou, não sei se foi o zagueiro ou o meio-campista, o Tiquinho, que jogou até bem quando ele esteve em campo, deu um belo passe pro Barreal, que na saída do goleiro fez uma cavadinha e fez um belo gol, mas o Santos não jogou. A partir do gol que o Santos fez, o Santos largou o jogo, largou completamente o jogo, se posicionou atrás, não quis mais jogar, achou que estava ganho o jogo. E num campeonato de pontos corridos, que o Santos foi rebaixado em 2023, não pode perder um jogo de 6 pontos, sim, de 6 pontos logo na primeira rodada, porque o Vasco, infelizmente, o Santos vai disputar a mesma faixa no campeonato que o Vasco vai disputar. O Vasco não é essas coisas, assim como o Santos não é essas coisas. Se bem que o Santos em 2023 ganhou os 2 jogos do Vasco, não adiantou de nada ter ganho aqueles jogos, a gente foi rebaixado assim mesmo, porque aquele time era muito ruim. E esse time de hoje, se bobear, vai no mesmo caminho, é muito fraco, tem muita gente, muitos canais, muitos amigos, peço perdão aí se algum amigo se identifica com o que eu tô falando, mas se você se identifica com o que eu tô falando, é porque você tá fazendo alguma coisa errada, você não tá analisando o jogo direito, ou nunca jogou bola e não viu, não sabe, acha que vai ganhar, não, é vitória, não tem nada de vitória não, o jogo se ganha em campo, e o que a gente vinha vendo do Santos não era um bom futebol, e o Santos largou hoje, parecia que tinha um Carille em campo, não, vamos recuar, vamos ficar atrás, e ficou pedindo para tomar gol. Vou falar de alguns jogadores aqui, depois eu vou ponto a ponto, porque eu marquei aqui ponto a ponto que eu quero falar sobre esse time péssimo do Santos. Aliás, eu já vou falar, achei que o Mano Menezes saiu cedo do campeonato, mas eu acho que o Fluminense está fazendo um ajuste que para ele será necessário, e eu acho que o Santos tinha que fazer a mesma coisa, porque esse caixinha não vai levar o Santos a lugar nenhum. O comportamento do time em campo hoje tem mão do técnico, o time recuou. Ele não conseguiu corrigir coisas que eu achei absurdas, vários passes errados, não é possível que ele não falava nada, não é possível que ele não arrumava isso hoje. E mostra que o Santos não tem esse elenco todo aí que muitos canais grandões aí ficam falando que o Santos tem. Sério? Ainda muita gente fica falando que o Santos tem mais elenco que o Vasco. Sério? Calma lá, gente, esses jogadores não são essas coisas todas não. Né? O próprio David Washington, vi gente falando, não, o David Washington jogou bem no Santos, jogou um ou outro jogo, como você vai falar que jogou bem no Santos? Para, né, para, ele entrou também, o time morreu, acabou, ele ficou com a menos ali, o David Washington não conseguiu produzir nada, uma bola que ele recebeu, ele tomou uma decisão errada, ele conseguiu e perdeu a bola. Deixa eu falar um pouco pra vocês aqui desse jogo, mas ó, já vou colocar no título, espero que eu lembre, 45 pontos, esse time aí é pra fazer 45 pontos, você, sonhador, você do positivismo, você bobão aí que fica falando que o Mr. Jersey é negativo, isso é pra você abrir o olho, pra você ficar ligado, mas agora tem um Santos na real, eu vou proteger vocês, os mais inteligentes, os mais realistas, chega aí, dá aquele like esperto, ajuda bastante o canal, que aqui eu entrego a realidade, aqui não tem esse negócio de eu sou o maior time do mundo, eu tô confiante, não, falei pra vocês no vídeo anterior, pode dar uma olhada lá, falei pra vocês abrirem o olho, e se você acompanha esse canal, você vê a realidade, eu te preparo pro que vai acontecer. Frouxos, Nutelas, arrogantes, a CBF ainda deu a moral, deu a chance de pegar o Santos sem o Neymar, sem o Soteldo, de pegar o Vasco do Carille na primeira rodada. A torcida do Vasco estava mandando o Carille para aquele lugar. Tava mesmo. Que a torcida do Santos fez muito ano passado. Só tem um outro desmiolado que aparece, inclusive, por aqui para falar desse cara. Só que, né, era um jogo de honra pro torcedor do Santos. Só que a gente não entra em campo, né?
Quem entra em campo são os amigos do Carille. Os amigos do Carille entram em campo, né? Ficaram com pena do amigo? Foi isso? Foi isso, não quiseram atacar. Fizeram 1-0, né? A bola lá que o cidadão foi sair jogando errado. Aí o Tiquinho mete pro Barreal, escalação correta do Pedro Caixinha. E aí vai lá, e 1-0 pro Santos. E aí desestabilizou o Vasco. Era só ter apertado para ganhar o jogo. Só apertar. Mas não apertou. Teve chance? Teve. Mas eu não entendo o que acontece. Que medo é esse de jogar? Que pavor é esse? Ou então, não sei, tem jogador dos tempos atuais, que, sei lá, eles são tão bem tratados, são tão bem cuidados, tem folgas enormes, né, professor Pedro Caixinha? Eu não vou dizer que foi por causa disso que perdeu, mas o senhor arrumou sarna para se coçar ao quase dar um ticket da Disneylândia para os caras irem passear, né? Eu não acho que tenha feito diferença, não. Mas não basta ser honesto, precisa parecer honesto. É um velho ditado. O senhor vai ouvir graça por causa disso. Vai vir Zé Ruela encher o saco para dizer que o Carille era melhor. E a torcida do Vasco mandando o Carille para aquele lugar. Um time que quando o Santos apertou e jogou, criou. Mas o time não fez isso. Não fez isso. Por que não fez? Qual é o pavor, qual é o medo de jogar contra o Vasco em São Januário, né? E a burrice tática, né? Não faz falta. A única jogada que o time do Carille sabe fazer é botar a bola dentro da área. Só isso que os times do Carille sabem fazer. Só isso, mais nada. Mais nada. O Santos foi lá, deu uma saída de bola lá do lado esquerdo, nem vi quem foi que foi tentar sair jogando, se embaralhou toda, a bola ficou na direita, cruzaram, o Sherman não cortou, o Zé Ivaldo não deu um tranco no Verrete, e o Gil ficou com medo de dividir com o cara lá que fez o gol. Falha tripla no gol do Vasco, né? Naquele gol de cabeça, né? E aí depois, meus caros, porra, um centroavante como o Verrete, não tem um infeliz pra colar no cara. O seu Verón me faz uma falta idiota na entrada da área. Tava na cara com o Payet em campo, mas tava escrito que ia acontecer isso. Tava escrito que ia acontecer isso. Aí, não tem um. Quem era que era o responsável pela marcação? Setorizado? Ou tinha que alguém estar acompanhando o Verrete? E ninguém subiu, o Schmidt não subiu, o Gil não subiu, o Zé Ivaldo não subiu. Ninguém subiu. Bom, galera, passa os anos, vai passando os jogos, começa o campeonato e nada muda. Nada muda. Torcedor do Santos realmente nasceu para sofrer. Nasceu para sofrer, não. Esses últimos 5 anos, né, essa meia década aí, tá difícil, né? Estreamos o Campeonato Brasileiro, um time bom, um time competitivo. Eu tô otimista, né? Eu tô acreditando no time. A maioria da torcida tá acreditando em conquistar alguma coisa, né? Mas a gente já começa perdendo um jogo fora de casa e já começa a dar aquele calafrio, aquele medo de novo, né? Que eu não quero nem falar o nome, que a gente já sabe o que é. Agora sim, perder do Vasco em São Januário, normalmente, o Vasco é um time grande, é um time respeitado. Normalmente, perder para o time do Vasco em São Januário é normal você perder lá. Mas não com a porra do horroroso do Carille. Não dá pra aceitar, é inaceitável um time perder pro time do Carille, velho. Caralho. Como que consegue me perder pro time daquele horroroso? Nossa. Um dos piores técnicos que eu já vi passar no time do Santos. Não dá pra aceitar, mano. Não dá pra aceitar, velho. Sabe, o jogo foi aberto, sabe? O Santos não jogou, não foi pior que o Vasco. Legal de ver. Mas, pô, perdeu do jeito que o Carille gosta. 2 bolas paradas, 2 cruzamentos. Porra, é foda de aceitar uma derrota assim, velho. Pra esse time. O time do Vasco nem é ruim. Mas o que enfraquece o time do Vasco é o técnico. O técnico é muito ruim, velho. Porra, não dá pra aceitar perder do time do Carille, velho. Perder pro Vasco é normal, mas
O time do Carille, cara, de virada ainda, conseguiu... Eu não lembro do Carille ganhar de virada quando ele era do Santos. Caramba, é raro Eu não mesmo. lembro do Carille ganhar de virada. Mesma coisa, cara, no primeiro tempo eu olhei pro Vasco, era o Santos todinho do ano passado. Segundo tempo eu estranhei. Falei, que isso, é o Carille que tá lá? Pô, tá atacando a gente aí, que isso, tá estranho. É o Caixinha que recuou, o Caixinha quis dar uma de Carille? Né, porque o Santos jogou bem até os 30 minutos do primeiro tempo, aí recuou. Recuou, como é que você vai me recuar para um time do cara mais retranqueiro do futebol brasileiro? Bizarro. Como que você me recua o seu time contra o time do maior retranqueiro da história do futebol brasileiro? Tudo que aconteceu hoje, eu ponho na culpa do senhor Coisinha. O Caixinha é o culpado disso tudo. Ele é o culpado. Ele é o culpado. Fica dando folga pra esse bando de vagabundos, não trabalham, chegam 9 horas da manhã e depois querem ganhar na casa do Vasco. Dentro da casa do Vasco não tem futebol pra isso. Demonstrou que a nossa zaga é mal treinada. É pessimamente mal treinada. Nós não temos uma zaga eficiente há muito tempo. E ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Onde já se viu os gols que tomamos? 2 gols. De bolas aéreas dentro da nossa área. Os atacantes adversários fizeram o que quiseram dentro da área. De novo! É falta de treinamento e posicionamento tático! Cachorro latindo. Ninguém subiu para acompanhar. O atacante, a zaga ficou marcando a bola. Estamos com os mesmos problemas. Marcando a bola. Que absurdo! Calma. Põe na sua culpa, Caixinha. Culpa sua, Caixinha. Culpa sua. Tem que trabalhar a zaga. Treinar. Posicionamento tático. Sem incompetente. Time de preguiçoso, não trabalha. Chega 9 horas da manhã pra trabalhar. Que absurdo é esse? Tá repetindo 2024 aí dentro e você fica quieto, meu menino. Você fica quieto e não fala nada, seu merda. Ninguém vai falar do Neymar, não? O Lesi Neymar? Lesiou Neymar? Tomamos gols absurdos de novo. Os mesmos gols que tomamos no segundo jogo contra o Corinthians. Bolas aéreas, bola nas costas e ninguém sobe para acompanhar o atacante adversário. Fica todo mundo estático olhando a bola. Eu nunca vi zaga marcar a bola. Tem que marcar o jogador. Vai pro diabo, Caixinha. Some do Santos. Você não sabe pra treinar o Santos. Você não é treinador pro Santos, Caixinha. Precisamos de um zagueiro, lateral direito, e precisamos principalmente de um treinador. Treinador e não confeiteiro. Você é um confeiteiro da bola. De bola você não sabe nada. Confeiteiro. Nos iludiu muito bem quando chegou com um papo de trabalhar, de austeridade, de focar, de colocar o elenco para treinar cedo. No primeiro mês foi uma beleza. No segundo mês já entrou no ritmo do Carille, de dar folga. 4 dias de folga em pleno campeonato se iniciando. 4 dias de folga. Olha o resultado aí. É isso aí, hoje vai ser sem massagem, hein? E aí? Vai vir mais folga, Caixinha? E aí, Caixinha? E aí, diretoria? Vocês vão permitir isso aí no Santos? Vocês vão permitir isso aí? 50 dias de folga? Opa! Hã? Pra apresentar esse futebol ridículo no segundo tempo? Perder pro Carille? Perder pro Carille? Voltado. Que passou lá trabalhando 2 semanas seguidas lá no Vasco. Aqui no Santos dava folga pra caralho, né? Mas lá no Vasco, por que não dá folga? Por que no Vasco não tem folga e quando ele tava aqui tinha folga? Agora é o Caixinha, que dá folga também. Quantos dias de folga aí? 10, 12 dias de folga? E aí, até quando vai ficar isso aí no Santos Futebol Clube? Essa moleza aí? Até quando vai ter essa morosidade, esse spa no Santos Futebol Clube? Spa? Vocês estão pensando que são quem, mano? Vocês estão pensando que estão aonde? Vocês estão jogando no time da esquina? Vocês estão no Santos Futebol Clube, rapá. Tem que trabalhar, porra. Olha aí, o time aí tomou 2 gols de bola parada, porra. Como sempre, tomando gol de bola parada. De bola aérea, no caso. De bola aérea, porra. Tem tempo pra trabalhar, pô. Pra trabalhar a bola aérea, que é uma deficiência desde 1912.
Mas não, dá folga, porra. Dá folga que tá bom. Dá folga que tá bom, pô. Tá ótimo. Um monte de marmanjo aí ganhando 1.800.000 por mês. Pra não treinar, pô. Pra não treinar. Pra chegar no jogo, tomar gol de bola aérea mais uma vez, porra. Vocês estão pensando que Campeonato Brasileiro é brincadeira, malandro? O bagulho é doido, Vocês não hein? aprenderam no rebaixamento que a régua tá alta? O Campeonato Brasileiro, a régua tá alta, filho. Todo mundo tá forte. Todos os times estão com bons times. Se vacilar, cai. Eu falei que ia vir aqui a soltar os cachorros se perdesse, malandro. Tá pensando que é quê, velho? Dando folga um dia atrás do outro, aí é folga, é isso aí, mano. Pra cometer os mesmos erros, porra. E aí, até quando vai ser isso aí no Santos? Tem time agora, pô. Tem time titular, tem time reserva. Tem? Tem time agora pra trabalhar. Todo treinador quer ter tempo pra trabalhar. Ah, isso é foda. Pra encontrar o seu melhor time. Mas não, no Santos existe folga. A culpa pra mim, da questão de folga, já nem é mais do treinador. É a diretoria que permite, pô. É isso aí. A diretoria permite os treinadores virem aqui e ficar dando spa pra jogador. Que começo ruim, hein? Ah, o Meu Somani. Deus do céu. Perdeu pro Vasco. Ah, que De que virada. Tem dó, pô. Ué? O Vasco, que pra muita gente, à exceção, evidentemente, dos torcedores do Vasco, é um candidato ao rebaixamento. Ah, Sormani, o jogo foi em São Januário. E daí? O Santos não tem pretensões nesse campeonato? Não contratou o Neymar, não contratou o Rolezer, não contratou o Veron, o David Washington e não sei mais quem? Esse jogo você não pode perder, velho. Esse jogo você não pode perder. Mesmo sendo em São Januário. Mesmo sendo no Rio de Janeiro. Não tem cabimento. E começou ganhando o jogo. Dominando a partida. Tinha o controle total do jogo. O Vasco não fez nada. Aí 2 falhas de marcação, 2 gols do Vasco. Que desastre, gente. Que ponto perdido. Besta, bobo. Sabe como é que você recupera um ponto desse aí? Ganhando no Flamengo no Maracanã. Vai ganhar no Flamengo no Maracanã? Eu não acredito. Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque? Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Internacional no Beira-Rio? Não consegue ganhar do Vasco. Caraca, tá tirando o Gente, Vasco que pra desastre. merda. Desanimador. Desanimador. Pelo amor de Deus. Sinceramente, eu esperava a vitória do Santos. Eu esperava a vitória do Santos pelo começo do jogo. O Santos só teve um vacilo no jogo, no primeiro tempo. Foi quando, acho que foi o Felipe Coutinho, né, que deu aquela cavadinha, logo depois que o Santos fez 1-0, e o Zé Ivaldo tirou a bola de peito. Numa falha do bom tempo, hein? Porque ele não acompanhou. Ele não acompanhou o Felipe Coutinho ou o Nuno, não sei das quantas, lá, o português. Foi a única falha dele, porque o Bom Tempo jogou muita bola. Muita bola. O moleque tá crescendo, mas deu uma desligada naquele momento. Agora, desligada mesmo, quem deu foram os zagueiros do Santos, né, gente? Pelo amor de Deus, pô. A única jogada que o Vasco da Gama tem, o mundo sabe disso, é a jogada aérea. O Santos tomou 2 gols de jogada aérea. É o começo do Campeonato Paulista, foi assim também. Era um desastre, um desastre. Qualquer bola aérea na área do Santos saía gol. E voltamos à Série A com uma derrota absurda. Santos 1, Vasco 2, não pelo Vasco, e sim porque eu estou profundamente, não é pouco, não é muito, não é médio, é profundamente ofendido por estes caras que vestiram a camisa do Santos hoje, conseguiram a proeza de não só tomar 2 gols de um time treinado por um dos piores treinadores da história, como perder o jogo para Fábio Carilo. É o pesadelo, o Santos volta a nos entregar um pesadelo e eu realmente estou ofendidíssimo com tal situação. Caramba. Hoje o Santos perdeu com 2 gols de bola aérea. Normal. Se você tem a análise, se você enxerga inclusive o que causa esse problema, se em 3 meses você não encontra a solução para esse problema, desculpa, você não é bom no Você mundo é o do futebol. problema. Você faz um trabalho ruim. Então hoje, 30 de março, né, fim do primeiro trimestre da temporada 2025, eu declaro o trabalho, na minha opinião, claro, o trabalho de Pedro Caixinha ruim. Ou seja, tem que ser encerrado. Porque é um técnico que, numa semifinal de campeonato, falhou, teve um intervalo gigantesco para solucionar certos problemas, incluindo na bola aérea,
E nada mudou. A única variação tática dele nessa derrota foi do 4-3-3 para um 4-2-4, com substituições absolutamente sem sentido, recuando o time, na melhor das hipóteses, pensando no contra-ataque, algo que eu cantei aqui no pré-jogo, mas o contra-ataque estava existindo, não tinha por que recuar, e falhando na bola aérea novamente. Como sempre. Honestamente, pra mim, esse Pedro Caixinha só tem mídia aqui no Brasil porque fala português de Portugal. Porque se fosse brasileiro, já tinha sido escorraçado há muito tempo. Eu vivo falando isso. No Bragantino, sem pressão nenhuma, com ótimo ambiente de trabalho, com jogadores, não conseguiu nada. Até o Maurício Barbieri, no Bragantino, levou o time a uma final de Sul-Americana. E esse Caixinha, até hoje, nada. Então é isso, você chegou até aqui, muito obrigado por mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan, tá aí. A maioria dos santistas estão revoltados que perdeu para o Carille. Já o Sormani tirou o Vasco pra nada. Rapaz, tirou o Vasco pra nada. Então é isso aí, rapaziada, valeu. Querem ver o canal de cada um aí? Sem essa cara feia aqui do lado, essa risada forçada. Link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Valeu, fechou, tamo junto. Até a próxima, meus amigos.